Bom, vamos começar então para que o telespectador possa ter uma segurança de tudo que vai ser falado, Júnior. Explica para nós, você pode ser candidato ou vai disputar uma eleição à base de liminar? Eu até agradeço a oportunidade que você me proporciona de poder falar com toda a população do estado de Rondônia. Porque essa pergunta, queira ou não, ela paira no ar. Essa pergunta, queira ou não, toda hora que eu estou andando no estado de Rondônia, essa pergunta vem. Às vezes alguém timidamente não gosta de perguntar, mas alguns perguntam. E, na verdade, já por 2 vezes o TSE decidiu, um no caso de Manacapuru, interior do Amazonas, outro numa cidadezinha do interior do Paraná, se não estou enganado, o nome de Fênix, e logo depois pacificou com uma consulta feita por um deputado federal de Goiás, e esse deputado federal, exatamente, ele queria saber se um candidato que vai ter o vencimento da sua pena imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, como é o meu caso, que é no dia 1º de outubro de 2006, houve a nossa condenação, né? E ela vence 8 anos após, no dia 1º de outubro de 2014. Então, como a eleição é no dia 5, o TSE entendeu que o candidato que esteja apto para ser candidato, que esteja pronto para ser candidato no dia 5, ele registra-se a candidatura no dia em que der entrada, logo após o ato das convenções, que der entrada lá nos tribunais regionais eleitorais, no seu registro de candidatura. Não vou concorrer com liminar, não vou disputar subjúdice, vou disputar as eleições do estado de Rondônia, caso seja aprovado o nosso nome pelas convenções estaduais, porque nós temos uma convenção para ser feita, e logo após as convenções, então estarei encaminhando o nosso nome para o Tribunal Regional Eleitoral, liberado e pronto para ser candidato. Queira ser senador, queira ser governador, queira ser até presidente da República, e dar uma rasteira aqui no meu amigo Aécio. Eis a coragem e a decisão. É verdade. Bom, você perdeu um mandato de senador por um erro que eu considero um erro primário e desnecessário. O que você aprendeu com isso? Veja bem, na verdade, até hoje, eu vou levar isso aí para o túmulo. Eu tenho dito sempre que essa condenação que foi me imposta, condenação política, porque eu estou há 30 anos, de 84 para cá, eu estou há 30 anos na vida pública, nunca respondi a nenhum processo político, fui 2 vezes secretário de Estado, fui deputado federal 3 vezes, quase 4 mandatos, tive um problema no meu primeiro mandato por causa de duplicidade de nomes, fui senador da República e nunca respondi a nenhum processo político, como também fui vereador no município de Rolim de Moura. O único processo que respondi foi esse, que devo levar ele para o túmulo. Se isso não me serviu como aprendizado na minha vida, até porque eu entendo que, na verdade, é o seguinte, você tem que ser vigilante da sua campanha. Você não pode mais delegar a campanha para ninguém. Você que tem que ser o coordenador da sua campanha. É você que tem que dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Você que tem que estar 24 horas com o código eleitoral na mão. Você que tem que estar 24 horas conversando com a sua banca jurídica. E o melhor coordenador, o melhor marqueteiro é o próprio candidato. E nas próximas eleições minhas, você pode ter certeza que eu serei o meu coordenador de campanha. Eu serei o meu marqueteiro de campanha. Nossa campanha vai ser desse jeito. E esse problema gerou também um outro, que foi uma diferença entre você e o Ivo Cassol, atual senador, que até então era aliado e também foi envolvido. Eu já não acho que foi por esse problema. Não, não estamos em paz. Eu estou em paz com a minha vida, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que vive de bem. Mas entre os dois, vive como tranquilo. estão? Não tem... Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Agora, o problema não gerou por conta disso. O problema iria gerar de qualquer maneira, porque eu seria, com certeza, candidato a governador do estado de Rondônia, como pretendia nas eleições que se avizinhou em 2010. Quando eu coloquei o meu nome para ser candidato, com certeza, eu não vejo, eu não entendo, eu não consigo entender o motivo. Mas, para mim, o motivo é só esse. Por conta de que ele não queria que eu saísse candidato ao governo do estado, queria que eu fosse candidato a senador da República, e eu não sou uma pessoa que me deixa colocar cabresto por ser ninguém. Eu tenho luz própria, eu vivo a minha vida, eu vivo tranquilo, e graças a Deus, a satisfação que eu tenho que dar é para a minha família e para o povo do estado de Rondônia. E, lógico, prestar conta para Deus. O resto, não. Marcelo, vamos já para a primeira pergunta do Carlos Esperança, que tem a ver um pouco com essa situação também. Vamos lá. Numa recente entrevista, o seu desafeto, atualmente desafeto, o ex-governador Ivo Cassol, atual senador transformado em ficha suja lá no Congresso Nacional, afirma que o senhor está tão inelegível como ele. Com que base o senhor tem falado
perante a imprensa e junto aos seus aliados políticos que o senhor já está em condições de disputar a eleição ao governo em outubro. Esse é o Carlos Esperança, né? Primeiro eu quero deixar uma coisa clara, que eu respeito a liderança do senador Ivo Cassol. Eu respeito a liderança dele, eu respeito ele como pessoa, respeito ele como político, só não quero ter ele próximo ali dos meus projetos políticos, dos nossos projetos políticos que nós estamos desenhando para o estado de Rondônia. Mas eu reconheço a sua liderança. Ponto. Agora, sobre essa questão que ele coloca sobre a minha inegibilidade, acho que ele não é uma pessoa muito experiente para estar falando sobre inegibilidade, não. Primeiro, que ele nunca nem estudou. Então, quer dizer, ele não tem condições de estar falando sobre o processo de inegibilidade nem dele, nem de ninguém. Eu acho que quem tem que falar sobre isso aí é a banca de advogados, são os advogados de cada um. E outra coisa, é só você ler, é só você pegar toda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o nosso caso, sobre o meu caso, sobre a consulta que foi feita, que você vai saber que eu estou elegível. Agora, o caso dele, eu não vou entrar no caso dele. Ele que está dizendo que ele é inelegível, então, ponto final, ele é inelegível. Agora, sobre o meu caso, eu tenho certeza absoluta da nossa elegibilidade concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é a corte maior sobre o tema eleitoral, não é no estado de Rondônia, é no Brasil. Tá certo. Vamos agora para a pergunta do jornalista Marcelo Freire. Expedito, na eleição de 2010, no segundo turno, o senhor apoiou Confúcio Moura. Como é que está sendo essa questão política? O senhor conversou com o governador a respeito de uma possível aliança para as próximas eleições? Jamais, Marcelinho. Nunca teve, naquela eleição de 2010, ela não passou de 2010. Eu tinha que fazer uma opção. Ou eu apoiava o Caula, ou eu apoiaria o Confúcio Moura, que foram os dois candidatos que foram para o segundo turno. Eu perdi as eleições no domingo. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu já estava anunciando o apoio ao doutor Confúcio Moura, até para que não tivesse conversa com ninguém. Eu, Expedito, já estava declinado a apoiar a candidatura do Confúcio Moura. E naquele momento, vocês viram que nós terminávamos o processo, eu terminei o processo assim, distanciado um pouco da atual administração, que era a administração do Caula. Então, eu não tinha escolha. Naquele momento, era sobre dois candidatos, Caula e Confúcio. Ponto. Dali para cá, eu não tive nenhum compromisso com o PMDB, eu não tive nenhum compromisso com o Confúcio, sobre a reeleição de Confúcio. Muito pelo contrário, nós sempre conversamos sobre isso, mas nunca ficou, o PSDB vai caminhar contigo, não. Até porque o PSDB, ele tem que ter um projeto próprio. O PSDB tem que ter palanque para o nosso presidenciável Aécio Neves. Eu não tenho como caminhar, e eu disse ao doutor Confúcio, você perguntou se nós conversamos já durante a semana. Ele me chamou para conversa e eu comuniquei a ele, falei, olha, não tem... Está praticamente descartado a possibilidade de caminhar com o PMDB e com o PT, porque o PMDB e o PT vai caminhar junto, e eles têm o palanque, eles oferecem o palanque para a candidata Dilma, e o PSDB e o DEM devem caminhar junto no plano, eu estou falando no plano federal. Então, óbvio que aqui também no estado, nós temos que preparar, nós temos que pavimentar aqui o palanque e a caminhada para o nosso pré-candidato a presidente da República, Aécio Neves. Bom, falando de eleição presidencial e regional, como está a estrutura do PSDB para disputar as eleições deste ano? Sempre ganhou para presidente em Rondônia. Dessa vez vem com um candidato novo, Aécio Neves, que fora de Minas ainda não foi experimentado. Mas, diga-se passagem, até criou uma estratégia interessante, né? Olha só, Marcelinho, casou com uma gaúcha, é mineiro, o PSDB é de São Paulo e ele está morando no Rio. Então, os 4 colégios eleitorais estão comprometidos com ele. É verdade. E agora, melhor ainda, porque eu acho que eles fizeram um entendimento, eu até participei de um pedaço dessa conversa que foi feito entre ele, o Eduardo Campos, e também a Marina, em que pese eu não vejo isso com muito bons olhos, até porque a Marina ela não gosta muito de Rondônia, e eu tenho as minhas diferenças com a Marina, desde quando eu fui senador da República, ela também senadora e ministra também do Meio Ambiente, Marina Silva. Mas já houve aí o entendimento dos 3 também para o segundo turno. Quer dizer, então, eu percebo que o PSDB sai na frente, acho que o PT errou, fez um erro de cálculo quando saiu uma nota, me parece, do Partido dos Trabalhadores, contra a candidatura do Eduardo Campos, inclusive menosprezando a candidatura do Eduardo Campos, menosprezando a liderança dele, e
a gente tem que reconhecer a liderança dele no Nordeste e no Brasil. Hoje o PSB, queira ou não, não vou entrar na questão da administração municipal aqui de Porto Velho, mas tem um prefeito de Porto Velho e tem um prefeito de Paraná. As duas maiores cidades de Rondônia é administrada pelo PSB. O PSDB está preparado para as eleições, seja ela para deputado estadual, seja ela para deputado federal. É lógico que nós temos que buscar aliança, principalmente para deputado federal, e seja ela também no campo das eleições majoritárias, para o Senado e para o governo. O partido está pronto, nós temos candidaturas praticamente em todas as regiões, as grandes regiões, e nós temos condições de pilotar. É lógico que, de preferência, nós vamos buscar as alianças. Mas se tiver que pilotar, o PSDB tiver que fazer um projeto solo, o PSDB tem nomes para fazer o projeto solo. E quem seriam as alianças? Quais os partidos que hoje, nesse cenário, o senhor entende que existe essa possibilidade de caminhar junto com o PSDB? O PSDB busca aí um entendimento muito largo, muito grande, até por conta já também do projeto nacional, que é o DEM, né, que é um partido já co-irmão do PSDB e deva estar lançando vice na chapa com o Aécio. O PSDB busca uma aliança com o PSD muito forte também aqui do deputado federal Moreira Mendes, que inclusive é pretenso candidato ao Senado da República. Caso se defina a sua situação, ele é um pré-candidato também a senador do estado de Rondônia. O Solidariedade e o PEN. Esses 5 partidos praticamente nós estamos conversando quase que diariamente nós estamos conversando, ou semanalmente nós estamos conversando. Estamos conversando também com vários outros partidos, o PSC, do Aguinaldo Muniz, o PRB, do meu amigo Maestro e do pastor Delso. Nós estamos conversando com o PMN, do Sandro Moretti, com o PV, do Luizinho. Então nós abrimos as conversas, até porque de agora, eu acho que até o mês de março, o que vai prevalecer, o que vai predominar é as conversações políticas entre os partidos políticos. Ô, Expedito, as nominatas ficaram um pouco complicadas aqui em Rondônia, que a cada escândalo, a cada operação policial diminui, né? E o quadro de mulheres também é bastante restrito. Tem partido, que é uma pena. Tem dirigente de partido que está até recrutando a sogra para poder compor o quantitativo. Eu acho que os partidos deveriam se preocupar um pouco mais com a questão de fazer um chamamento para a juventude e para a mulher. Nós devíamos ter mais mulheres no poder, nós deveríamos ter mais mulheres disputando, até porque hoje é o seguinte, hoje a legislação eleitoral, ela não deixa reservado só os 30% para as mulheres, você tem que preencher, você tem que reservar, não basta reservar, você tem que preencher. Se você não preencher, cada nome que você deixa de não preencher o nome de mulher, você tem que tirar um nome de homem candidato. Então, os partidos hoje se obrigam, e até por causa disso, de repente, essa brincadeira que você faz, que de repente até de alguém buscando a sogra, a cunhada, a nora, a família inteira colocando como candidato, porque ele tem que preencher hoje os espaços das candidaturas femininas. Expedito, como é que está a agenda do PSDB aqui no estado de Rondônia? O senhor tem percorrido em vários municípios, dando entrevista na rádio. E como é que está esse planejamento? Vocês já fizeram uma definição do plano de campanha aqui para o estado? Marcelinho, até então, eu visito 52 municípios do estado de Rondônia, vocês me conhecem, sabem que eu ando muito, eu não paro, eu gosto de estar no meio do povo, percorrendo o estado, visitando, conhecendo as necessidades, eu já conheço. Agora, cada dia mais você vai melhorando, você vai ouvindo mais reivindicações novas, projetos novos. Eu basicamente, quando fui senador, foi assim que eu fiz o mandato com mais de 100 projetos em Brasília, e projetos bons, eu não fiz projetos ruins, eu só fiz projetos de relevância para o Brasil. E assim também eu tento fazer a minha caminhada hoje já como pré-candidato a governador do estado de Rondônia. Não falo mais sobre a pré-candidatura ao Senado, a pré-candidatura ao governo. O PSDB já tem uma decisão, e a decisão é a nossa pré-candidatura ao governo do estado de Rondônia. Nós já estamos caminhando, discutindo isso com os partidos políticos e também discutindo com a sociedade. Eu não quero construir isso de cima para baixo. Eu quero construir isso de baixo para cima. Eu tenho escutado muita coisa no interior. Por exemplo, nós temos 2 administrações para falarmos recente. A administração do Cassol e a administração do Confúcio. Uma, que é a administração do Cassol, que a população conhece bem, que é aquele que gosta de mandar, é aquele que manda muito. E outra é a do Confúcio, que manda pouco. Então, eu acho que a população, ela quer hoje um candidato que pavimente um caminho diferente, um meio termo, entendeu? Mas que se respeite a sociedade,
se respeite os poderes, que se respeite os vereadores, respeite os prefeitos, respeite a classe política do Estado, respeite os nossos servidores, a classe operária do Estado de Rondônia. É isso que eu estou discutindo com a sociedade para construir o plano de governo do PSDB e para construir o plano de governo, aquele que nós pretendemos colocar em prática a partir de 2015. O Senado é uma grande escola. Eu lembro que o seu mandato foi um mandato bom, inclusive o seu último dia no Senado foi muito elogiado por grandes senadores. 44 senadores me apartearam. Exatamente, eu estava acompanhando e eu lembro de uma frase tua que falou: eu vou voltar para essa casa. Mas eu acho que não é dessa vez. acho que não vai ser dessa vez. Mas existe uma paixão minha pelo Senado. Realmente eu me identifiquei muito com o Senado. E com certeza eu hei de voltar para aquela casa com a permissão de Deus e principalmente com a vontade do povo do meu estado. Caso seja eleito o governador de Rondônia, você acha que teria, além de 3 senadores de Rondônia, mais outros que conseguiu, com certeza, em termos de amizade lá no Senado? Com certeza absoluta. Eu construí uma amizade muito grande, principalmente com a bancada de oposição, que hoje você não identifica mais tanto naquela casa quem é a oposição, quem é a situação, porque hoje praticamente o Senado mudou muito, né? Mas na minha ocasião, na minha época, eu comecei a formar a minha base com a votação da derrubada da CPMF, porque eu fiz um compromisso aqui com o povo do estado de Rondônia, fazia parte dos meus debates, dos meus discursos, dos meus compromissos de acabar com a CPMF, que era esse imposto maldito, que eu dizia que isso não era responsabilidade do povo. A questão da saúde é responsabilidade já dos 12% ou dos 15%, que seja ele da União, do Estado ou das prefeituras que já tem comprometida no orçamento, seja da União, seja do Estado ou seja dos municípios. Não é responsabilidade nossa. E ali eu comecei a construir esse caminho, essa amizade. Quando o Collor de Mello esteve comigo precisando de projetos em defesa de Alagoas, eu dizia para ele: Collor, você pode contar comigo, mas eu quero contar contigo aqui na transposição, eu quero contar contigo aqui na questão do Beron. E eu fui construindo. Na hora da votação da CPMF, aquela pressão toda, o governo federal inteiro em cima de mim, me pressionando, até meia-noite o ministro me ligando para querer conversar comigo sobre transposição, querer conversar comigo sobre caso Beron. Eu sabia que aquilo era enganação, porque o PT nunca quis a transposição, o PT nunca quis solucionar o caso do Beron. A prova diz que a transposição está aí até hoje, a bancada devia acordar para isso e devia fazer com que o governo federal cumpra o seu compromisso. A Dilma já vai completar 4 anos que esteve aqui em Rondônia, já vai fazer o 4º aniversário e a transposição ainda não saiu do papel. O caso Beron está adormecido no gabinete do ministro Lewandowski. Custa marcar uma audiência, ir lá e fazer o ministro dar o parecer. Já foi feita a perícia, o Estado já pagou por essa perícia, a perícia já nos apontou como não devemos essa dívida. Quer dizer, o que está faltando? A pressão do governo é maior do que a nossa. A pressão do governo federal é maior do que a nossa lá no Senado, no gabinete do ministro Lewandowski, mas não podemos permitir isso. Então nós temos que marcar cerrado lá a bancada federal. É de manhã, de tarde e de noite. Mas fazer com que o ministro desse o parecer, favorável ou contra, ele tem que dar um parecer. E você tinha que sair de lá com essa decisão tomada, com essa decisão pronta. Então eu acho que, com certeza, a nossa vida se norteia nesse mandato que nós fizemos no Senado e esperamos, Solano, imprimir esse mesmo ritmo também aqui no estado de Rondônia. Marcelo. Expedito, no seu mandato a questão financeira a realidade era outra de Rondônia. Hoje Rondônia cresceu, se desenvolveu, obras do PAC, usina. Obras paralisadas. Obras paralisadas. Na sua visão, o que falta para o governo avançar, acelerar no andamento dessas ações dentro do estado de Rondônia? Ter mais coragem. Acho que o governo ele precisava ser menos tímido. Ele fica assim, acho que parece que meio retraído. Essa questão do nosso programa, do único estado que tem o incentivo fiscal, porque isso não foi dado para o governador, não foi dado para o presidente da República, não foi dado para a Assembleia Legislativa, por ninguém. Isso foi dado pelo CONFAZ. O CONFAZ autorizou que esse regime prevalecesse no estado de Rondônia, que é o regime que você pode proporcionar até 100% de incentivo fiscal para trazer as indústrias para cá. Tinha uma reclamação que as indústrias não precisavam só disso, precisava da nossa energia. Hoje a nossa energia é confiável, nós temos uma energia confiável. Então o que falta para industrializar o estado de Rondônia? Falta coragem. Falta você, o governador, que tem que ser ele o garoto propaganda do estado de Rondônia, ele tem que sair daqui, reunir com a Associação Comercial de São Paulo, com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a Associação Comercial de Pernambuco, do Nordeste, e atrair essas empresas para cá, mostrar o que nós temos de vantagem para trazer essas indústrias para cá, para que nós temos que gerar aqui emprego e renda.
Eu acho que essa é a palavra de ordem no estado de Rondônia. Nós temos que sair da economia do contra-cheque. Tem alguns municípios maiores que sobrevivem, porque a força do comércio é grande, mas tem alguns municípios menores que o jovem ele está saindo da sua casa, do seu habitat, e está indo para a cidade grande em busca de serviço, em busca de trabalho, coisa que ele não encontra na sua cidade. Essa tem que ser a responsabilidade do governo do estado, tem que ser uma política de governo do estado. Isso nós não podemos deixar isso a bel prazer, nós não podemos deixar de ter esse compromisso com a sociedade. Então, eu acho que falta um pouco mais de determinação, de garra e de vontade. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estive agora em Manaus e na construção do aeroporto, o Arthur Virgílio disse, olha, para construir o aeroporto aqui, porque vai ter a Copa do Mundo, eles estão reformando todos os aeroportos da Copa do Mundo. Para construir aqui eu preciso de 2 pistas. Houve aquela discussão, aí veio a resposta. O dinheiro é do PAC, o dinheiro é do governo federal, não tem nada a ver com a prefeitura, nós não vamos fazer, vamos só fazer a reforma do aeroporto. O Arthur falou, beleza, está aqui a chave do aeroporto, que é o município que cuida, está aqui os vigilantes, que eu estou retirando, porque é o município que paga. O hangar, que é ocupado pela Infraero, vai desocupar porque é da prefeitura. No dia seguinte veio a decisão para construir as 2 avenidas e já construíram as 2 avenidas. Quer dizer, então, às vezes você precisa também impor, você tem que mostrar a sua força, você não pode aceitar tudo. Você falou em desenvolvimento econômico e industrial. Além de energia, precisamos também de matéria-prima. Algumas matérias-primas nós temos, outras não. Precisamos também de rodagem. A BR-364, que é a nossa principal rodagem, é buraco de ponta a ponta. Não temos ainda a ferrovia, mas tem a promessa de que vem. E a hidrovia, que precisa ainda de alguns ajustes. Como fazer esse desenvolvimento e como você incluiria isso num plano de governo? Veja bem, essa questão da BR-364, eu estou vendo com muita alegria, parece-me que o governo federal começa a discutir o processo de privatização da BR-364. Eu li na Folha de São Paulo algumas BRs que estava sendo discutido o projeto de privatização e de duplicação. E a BR-364 é uma delas. Ela é conhecida hoje como a rodovia da morte. Nós sabemos que nós já tivemos dias piores da nossa BR. Hoje, você vem de Rolim de Moura para cá, você já não vê mais tanto buraco na BR. A nossa BR está sendo recuperada. É aquilo que nós esperávamos, é aquilo que nós imaginávamos, é aquilo que nós queríamos? Não. Eu acho que nós só vamos ter a melhoria definitiva da nossa BR-364, acredito, com a privatização e com a duplicação da nossa BR, que aos poucos ela foi levada e até passou um pouquinho de Candeias, e espero que isso continue esse programa. Quanto à questão da ferrovia, eu acompanhei o senador Valdir Raupp, ele foi um dos principais defensores desse projeto, ele quem conseguiu a aprovação, inclusive, desse projeto, ser expandido até o município de Vilhena, e me parece que agora até o município de Porto Velho. Há uma promessa nessa questão, então eu espero que isso realmente aconteça. Tem que ter uma determinação do governo federal e nós temos que fazer o quê? Nós temos que usar a nossa bancada, nós temos que usar os nossos correligionários e amigos em Brasília, de outros partidos políticos inclusive, para exercer uma pressão, somado com aqueles outros estados, que é o estado do Maranhão, que é o estado do Mato Grosso, que é o estado de Goiás e Tocantins, que vai ser beneficiado também com a ferrovia. Quanto à hidrovia, enquanto nós não discutirmos aqui a questão das nossas reclusas, aqui do nosso Rio Madeira, nós não vamos para lugar nenhum. Acabou, nós não vamos mais conseguir a trafegabilidade do rio, porque enquanto não construímos aqui as reclusas. E, segundo o levantamento, porque eu tive pessoalmente com a Dilma, quando ainda era ministra do presidente Lula, e ela dizia que as reclusas ficavam quase o mesmo valor ou mais caro do que a construção das usinas. Mas é um projeto que nós precisamos discutir, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Marcelo. Ok, vamos a pergunta do Carlos Esperança. Então tá, vamos para mais uma pergunta aí do Carlos Esperança, que sempre tem uma pimentinha. A pimentinha ou um punhalzinho guardado, né? Não, comigo vai ser uma pimentinha. Ele tem sido cordial, né? Vamos lá. Ao longo da sua trajetória política, o senhor tem sido acusado de ser um escorpião político, aquele que apunhala os governadores de Rondônia. O que o senhor tem a dizer a respeito, já que nas campanhas políticas, reiteradamente, seus adversários têm feito essa acusação? A pimenta foi bem dosada. Só lembrando aqui, eu lembro de uma entrevista do Expedito, e o senhor dizia assim que o senhor não guarda rancor do passado, dos adversários políticos. Verdade.
eu não guardo rancor, eu não fico olhando eu olho no retrovisor do carro. Eu estou fazendo questão de frisar isso, porque o camarada falou assim, Expedito, você fala que não olha no retrovisor, você vai bater o carro. Então, eu não olho no retrovisor da política, mas do carro eu olho. Agora, na questão do retrovisor da política, não. Eu não fico olhando para trás, não guardo rancor. Inclusive do próprio Assir, o pessoal questiona muitas vezes isso para mim, pergunta muito, Expedito, qual é o seu relacionamento com o Assir? Recentemente, eu estive conversando com o Assir, discutindo política do Estado. Acho que aquela questão do nosso viaduto lá de Ji-Paraná, das melhorias que foi feita em Ji-Paraná, é um exemplo para a nossa bancada fazer a mesma coisa aqui em Porto Velho. Está precisando dessa mesma garra, dessa mesma dedicação no dia a dia. Aqui para Porto Velho. É uma obra muito bonita que foi feita lá no município de Ji-Paraná e eu sei que ele teve uma participação direta na construção daquela obra lá no município de Ji-Paraná. Quanto à questão aqui da pergunta apimentada, né, do meu amigo Carlos Esperança, na verdade é o seguinte, eu comecei a política desde o Teixeira. Quando o Teixeira foi governador do estado de Rondônia, eu fui o vereador mais votado do município de Rolim de Moura. De lá para cá, nós já fizemos uma parceria, eu era do PMDB, MDB ainda, depois passou a PMDB, e nós tínhamos o nosso candidato, que foi o Jerônimo Santana. O Jerônimo ganhou as eleições, logo em seguida, o candidato do Jerônimo não era o Raup. E quem me trouxe para a política, na verdade, foi o Raup que me trouxe para a política em Rolim, ele que me filiou. Eu era professor lá de Rolim de Moura, inclusive o Raup era meu aluno de matemática, ele me filiou no PMDB. Eu não queria nem filiar a partido político, eu não gostava de política e acabei me filiando. Ele falou, não, você se filia, não precisa ser candidato. Aí me decidi ser candidato a vereador, com o Jerônimo ganhando as eleições para governador e eu, em seguida, para deputado federal, que eu fiquei só 2 anos como vereador e me candidatei a deputado federal. O candidato do Jerônimo não era o Raup. O candidato do Jerônimo, naquela ocasião, era o vice-governador dele, que era o meu amigo Orestes Muniz. Orestes é que era o candidato do Jerônimo. No andar da carruagem, a candidatura do Orestes não decolou, o Jerônimo abraçou a candidatura do Raup. Mas eu já estava lá com a candidatura posta na rua, que era a candidatura do Orestes. Nós fomos até o final com a candidatura do Orestes. No segundo turno, eu apoiei o Piana. O Piana ganhou as eleições, veio para a política a política de transformação do Estado, veio com aquela toda esperança, toda expectativa, e eu apoiei o Piana. Quem foi o candidato do Piana? Foi o Chiquilito. Eu apoiei o candidato do governador. Eu apoiei o candidato do Piana, que foi o Chiquilito. Perdemos as eleições. Depois, eu ganhei para deputado federal. O Raup ganhou para governador. Depois do Raup, nós construímos a candidatura do Bianco. Quem era o grupo do Chiquilito, que era o grupo do Piana? O Bianco. Sempre foi do grupo do Chiquilito, sempre foi do grupo do Piana, que era o ex-governador. Fizemos o nosso projeto, ganhamos as eleições. O Bianco sagrou-se governador do estado de Rondônia. Logo em seguida veio a outra eleição. Onde que nós construímos a candidatura do Ivo Cassol? Na Secretaria de Planejamento, com o irmão do Bianco, que foi construído com o Arnaldo, que era uma outra alternativa que o Arnaldo colocou na cabeça, que se tivesse 6 candidatos, era a possibilidade do Bianco ir para o segundo turno, e que ele via com bons olhos a construção desse projeto para que eu pudesse construir isso, a candidatura do Ivo Cassol. Eles não imaginavam que o Ivo iria para o segundo turno e que viria, inclusive, para o segundo turno como o candidato mais votado nas eleições naquela ocasião para governador do estado de Rondônia. Depois dali para cá, houve a minha decisão de disputar a eleição com o candidato do Ivo. Ora, que se houve traição, não foi minha. Se houve traição, então quer dizer, eu fabriquei, eu construí essa candidatura que foi a do Ivo, nós construímos junto lá na época, na Secretaria de Planejamento, então mais do que justo que ele tivesse compromisso também com a minha candidatura para governador. Então, eu nunca traí ninguém. Agora, na candidatura na recondução aqui agora do Confúcio, eu nunca tive esse compromisso da reeleição do Confúcio Moura. Então, eu nunca traí ninguém. Não sei porque alguém já colocou isso e alguém geralmente sempre me pergunta, Expedito, você traiu fulano, traiu Beltrano? Nunca traí ninguém, graças a Deus, eu levo a minha vida de boa, sou amigo de todo mundo, não tenho inimigo na política, adversário é possível, mas inimigo na política não tenho. Alguns casos a gente evita, mas não tenho inimigo na política. Além do ficha limpa, você acha que foi positivo para o país, mas ou você acha que ainda precisa de alguns ajustes ou prejudica um pouco a política? Foi positivo. Foi positivo. Positiva, e a classe política não tem que
não tem que comemorar dizendo que isso foi um avanço da classe política, porque não foi. Isso foi um avanço da sociedade, foi a sociedade que abraçou esse projeto com a OAB, a entidade respeitadíssima no Brasil. A Igreja Católica também abraçaram esse projeto e a imprensa também abraçou esse projeto e fizeram com que esse projeto chegasse até Brasília com mais de 1 milhão de assinaturas. Então, quer dizer, eu acho que esse projeto foi um avanço, é um projeto que nós não podemos, em hipótese alguma, nós temos que melhorá-la. Agora, dizer de acabar com esse projeto, eu acho que não. Acho que a tendência do Brasil é daqui para frente. E o Brasil é um dos melhores modelos que nós temos na eleição ainda. Né? Por mais que cobrem aqui das eleições, que a eleição é isso, que a urna eletrônica é falha, eu não acredito nessa possibilidade. Eu acho que é uma eleição segura que nós temos e a questão do ficha limpa nós temos que melhorá-la. Eu acho que nós temos que protegê-la, porque isso não é da classe política, isso é da sociedade. Bom, em Rondônia, a cada 4, 6 meses tem aí uma operação e acaba prendendo alguns políticos, diminuindo aí a cota de políticos para as próximas eleições, incluindo mais na ficha limpa, né? Que na verdade é ficha suja. Essas operações você acha que é uma articulação política para a eliminação de rivais? São necessárias e Rondônia está combatendo corrupção? Qual a avaliação que você faz? Que é necessária, eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que é necessário. Eu não gostaria de crer que tivesse cunho político nessas operações, porque isso seria muito ruim, seria ruim para a própria instituição que está fazendo, seria ruim para a sociedade, seria ruim para os órgãos constituídos. Eu não acredito, me leva a crer que isso aí é uma acusação fantasiosa. Eu não gostaria jamais de acreditar que tem um cunho político por detrás dessas operações feitas, principalmente pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Bom, vamos dar mais uma aquecida com o Carlos Esperança, Marcelo? Vamos ver aí qual a terceira pergunta do Carlos Esperança. Teve eleição nas décadas passadas que o senhor acabou sendo um dos mais votados como deputado federal e acabou não levando. Explique como é que foi isso, porque naquela época existia a instituição da sublegenda partidária que punia os mais votados se ele não tivesse dentro de uma aliança partidária mais forte. Eu vou voltar o tempo aqui um pouquinho, só um pouquinho, né? 30 anos quase, entendeu? Mas, na verdade, minha primeira eleição, que foi em 86, naquela época nós não tínhamos hoje o processo eleitoral que nós temos hoje, da urna eletrônica. Nós tínhamos então o voto que você votava no nome e no número, ou no número ou no nome. Você podia votar nos dois ou escolher um só. E naquela ocasião, o registro pelo Tribunal Regional Eleitoral foi feito o sobrenome Júnior. Então, tanto o meu quanto o do Oswaldo Oliveira Júnior, daqui de Porto Velho, foi feito também o mesmo registro. E eu não sei naquela ocasião o que aconteceu com o Tribunal Regional Eleitoral, que teve dois Júnior registrados. Quer dizer, aí teve 2.701 votos no município de Rolim de Moura, onde eu tinha sido vereador com o nome de Júnior, vereador do PMDB, vereador mais votado da cidade de Rolim de Moura. 2.701 votos em Rolim de Moura era de quem? Era meu ou era do Júnior daqui de Porto Velho, que teve 200 votos no estado inteiro? Era meu, esses votos eram a população de Rolim de Moura, eles quiseram votar no Júnior, no vereador Júnior, no professor Júnior, que era conhecido lá em Rolim de Moura. Inclusive, até hoje, os antigos não me chamam de Expedito lá em Rolim, eles me chamam de Júnior. Aí de Expedito foi depois desse problema para cá, foi que eu adotei Expedito Júnior, que era para não ter mais esse problema, e depois não precisou mais disso, porque hoje é voto eletrônico. E então, naquela ocasião, eu fui eleito deputado federal, o terceiro deputado federal mais votado, e perdi a vaga para o Arnaldo Martins, porque eu acabei perdendo aqueles 2.701 votos, nem foi para mim, nem foi para o outro Júnior. A Justiça Eleitoral preferiu, lá em Brasília, no TSE, ela preferiu suspender esses votos. Diz as más línguas, foi porque eu cheguei lá em Brasília, eu sempre tenho um problema. Agora foi a CPMF, e naquela ocasião, quando eu cheguei lá muito jovem, muito novo, 23 anos, eu cheguei defendendo 4 anos por Sarney.
A briga naquela ocasião era 5 anos, eu não, 5 anos é demais. 4 anos está de bom tamanho, dá para ele fazer um bom trabalho. E passei a encampar a bancada da juventude e defender os 4 anos para o Sarney. Não deu tempo de eu votar. Eu perdi o mandato no TSE e assumi um coronel reformado, que hoje já não mora mais aqui, nem em Rondônia, nem no nosso meio. Ele mudou para o andar de cima. E na ocasião eu perdi a vaga, perdi os votos e ele assumiu. E logo depois teve aquele caso onde eu e o Dante de Oliveira, nós somos os 2 mais votados. Ele foi mais votado em Mato Grosso e eu fui o mais votado em Rondônia. E por conta da legenda, que quando fui deputado federal tentei acabar com isso, mas não vai acabar nunca. A questão da legenda, ela favorece os grandes partidos e eles não vão deixar que isso acabe nunca. Por falar nisso, é favorável a uma reforma partidária imediata? Completa. Eu acho que isso já passou da hora de fazer essa reforma. Essa coxa de retalho que fica fazendo, isso é prejudicial. Isso aí, inclusive, fica aqui uma correção aí para o Congresso Nacional. Nós não podemos permitir que o Judiciário legisle por nós. Agora, ao mesmo tempo que nós não temos coragem de legislar, o Judiciário vai legislando, porque nós não temos a coragem de legislar. Então, eu acho que a reforma política já era para ter acontecido há muito tempo no país. Eu ia entrar nessa questão, Solano, e a minha pergunta é nesse sentido aí. Ano passado a Câmara inocentou um deputado aqui de Rondônia, um deputado Natan Donadon, que é o primeiro parlamentar do Brasil preso e que ainda tem mandato na Câmara Federal. E futuras prisões que podem acontecer ainda esse ano aí, com alguns julgamentos, o caso do Mensalão. Você viu que o Senado, inclusive, aí por conta de uma decisão dessa, o Senado, com medo de acontecer alguma coisa no Senado, já correu lá e corrigiu no Senado. Quer dizer, não podia ser desse jeito. Eu acho que tinha que ter uma lei claras. Acho que você tinha que já saber, você vai se eleger com essa lei aqui. Porque antigamente, o que se fazia muito, Marcelinho e Solano? O cidadão, ele era todo enrolado. Aí ele saía candidato para buscar o mandato, para poder buscar a proteção da justiça. Porque ele, depois que virasse deputado estadual, deputado federal, senador da República, seria blindado. Estava blindado. Não podia mais responder a processo nenhum, ia responder só lá no Supremo, as coisas lá no Supremo não andavam. Agora nós estamos vivendo uma outra realidade, um outro país. Quem tiver com problema, quem tiver enrolado, não venha para a política. Bom, por falar nisso, você acha que o Judiciário está interferindo um pouco na questão política ou é uma necessidade? Porque alguns reclamam que diz que o Judiciário está interferindo, como no caso agora dos mensaleiros presos, né? O PT, por exemplo, fez aí uma campanha nacional contra o Judiciário, enfim, para transparecer uma certa inocência aos seus partidários. Está havendo isso ou é uma necessidade mesmo e é preciso o Judiciário ir lá e dar uma canetada? Eu acabei de falar aqui e torno a repetir. Enquanto o Congresso não tiver coragem de assumir o seu papel, de fazer as transformações que precisa ser feita, as reformas que precisa ser feita, uma delas é a reforma política. Então você precisa deixar claro, você não pode deixar a interpretação na lei brecha para que o Judiciário vá legislar, porque por conta de uma ineficiência do Congresso Nacional. Então, eu fiquei favorável, totalmente favorável, à decisão do Supremo sobre essa questão do mensalão. Eu acho que é um absurdo você sair fazendo campanha na rua, porque como é que você vai ter um representante preso, como é que você vai ter um representante condenado, vai estar podendo te representar no Congresso Nacional, vai poder te representar nas Assembleias Legislativas, vai poder te representar nas câmaras de vereadores? Isso é um absurdo. Quer dizer, nós não, em que pese, principalmente a Câmara dos Deputados, é a cara do povo que diz que ali tem um representante de toda a sociedade, mas pelo amor de Deus, na hora que tiver um cidadão condenado, já transitado e julgado, pelo amor de Deus, ele não pode conviver no meio dos parlamentares e defendendo os interesses da sociedade. Que interesse que ele vai defender? Verdade. Inclusive, essa semana, na última segunda-feira, teve a posse aqui no Tribunal de Justiça do novo presidente, ele anunciou as metas. E, inclusive, o Ministério Público, através do seu representante lá, ele até fez uma culpa ao próprio Congresso que precisa aperfeiçoar, melhorar as leis. É verdade. Para poder avançar o Brasil. Eu faço coro, é verdade, eu vi, eu acompanhei e eu faço coro também à reivindicação dele. Olha, eu vou citar um exemplo aqui. Se chegar, depois desses 4 anos que nós estamos pretendendo
passaram aqui pelo estado de Rondônia e retornaram ao Congresso Nacional, um dos projetos, e foi muitos projetos que eu apresentei naquela casa, gostaria até de poder falar um pouquinho aqui, um dos projetos foi do mototáxi que nós aprovamos, do taxista que nós aprovamos, que era projeto que estava engavetado, adormecido naquela casa, e dos taxistas foi eu que fiz, projeto nosso, projeto meu, de minha autoria, a placa de táxi tornar, por hereditariedade, para a família, para que a família seja dona, herança para a família. Mas projeto, por exemplo, da transposição, que estava adormecido, eu cheguei lá e desengavetei, chacoalhei aquelas gavetas do Congresso Nacional, do Senado, e conseguimos votar. O projeto dos agentes comunitários de saúde, que hoje é uma realidade, que é o piso nacional da categoria, que está para ser votado na Câmara, foi votado no Senado, não foi votado na Câmara ainda, mas a bancada parece do PT, parece que a partir do retorno agora, vão fazer greve de voto, não vão votar nada lá, vão fechar a pauta, trancar a pauta, até que se vote esse projeto, que está pronto para ser votado e ir para a presidente Dilma, presidenta Dilma, ela gosta de ser chamada de presidenta, para ser sancionado. Um dos projetos que eu vou apresentar, que eu vou tentar mudar, é sobre essa questão de escolha de ministro, escolhas de desembargadores, escolha de conselheiros do Tribunal de Contas, tem que ser concurso público. O camarada para estar ali, ele não tem que dever satisfação para político nenhum. Ele tem que estar com a consciência dele tranquila, porque ele tem que chegar e votar. Ele não pode votar sobre a pressão de alguém que, olha, eu te coloquei nessa cadeira, então você precisa votar comigo porque eu tenho compromisso com fulano, com o Beltrano e com o ciclano. Ele tem que votar com compromisso com a verdade, ele tem que votar com compromisso com a sociedade. É um dos projetos que eu vou apresentar, vou levantar, uma das bandeiras que eu vou levantar naquela casa. Não pode mais ter indicação política no judiciário. Me diz uma coisa, vamos voltar aqui para as eleições de 2014 em Rondônia. Pelo jeito, uns 3 candidatos ao governo de Rondônia, assim, em disputa, 2 ou 3. Parece até uma antecipação de segundo turno. É isso que te anima a campanha, uma vez que você tem ritmo, fala bem, tem argumentos e pode pegar um páreo mais fácil de ser definido? Não, o que me anima muito nessa campanha no estado de Rondônia é você percorrer, você andar o estado de Rondônia inteiro como eu ando e você vê o sorriso estampado no rosto do cidadão me esperando quando eu estou chegando para uma reunião, quando eu estou chegando para uma visita, a expectativa de dias melhores para o nosso estado, a expectativa de uma transformação realmente em Rondônia, porque isso é o que precisa acontecer no nosso estado. É isso que me anima. O que me anima muito é de discutir projetos relevantes para a sociedade. Eu, por exemplo, eu vou colocar um deles aqui, que inclusive eu conversei com o governador Confúcio. Eu fui ao Paraná, eu trouxe o projeto, entreguei logo no começo da administração do Confúcio, que era possível construir um presídio, indústria na nossa capital. Nós temos 8 mil presos. Cada preso se investe, se gasta em torno mais ou menos de 2 mil e poucos de reais por preso, enquanto se gasta 300 reais com aluno na educação, na sala de aula. O projeto que é inovador, que a maioria das capitais hoje estão fazendo, é transformar isso em fazer com que o preso trabalhe. Hoje, o cidadão que está preso ali no Urso Branco, mente vazia, é a oficina do diabo. Aquilo ali é a faculdade do crime. O camarada que está preso ali, ele sai dali, ele vira PhD, ele entra ali, assaltante de galinha, ele sai dali PhD em assalto a bancos. Ele sai dali como professor, ele vem catequizar as nossas crianças, os nossos jovens aqui fora. Então, a sociedade quer e exige da classe política que a classe política cumpra o seu papel. Qual que é a obrigação da classe política? É tentar ressocializar aquele indivíduo. Nós precisamos fazer com que o preso trabalhe, com que ele gere renda para a sua família, para que saia do bolso da... Porque quando fala, é o governo que paga, quem está pagando é você que está em casa me assistindo, eu que estou pagando, você, Solano, Marcelinho, somos nós, governo somos nós, não é o governador Confúcio, somos nós que estamos pagando com os nossos impostos, que era dinheiro para estar investindo na melhoria da qualidade de vida minha e sua, e não está, infelizmente está sendo investido naquilo ali que nós estamos assistindo, esse quadro triste que nós estamos assistindo. Aí o pessoal diz, mas qual é a empresa que vai querer vir para cá mexer com o preso? Vai ser a maior licitação, a maior disputa de licitação no estado de Rondônia, se nós viermos a fazer aqui um presídio de indústria. Por quê? Porque o cidadão, o indivíduo preso, ele não tem carteira assinada. Então o empresário que ganhar um projeto desse, ele vai deixar de ter problema, que é o grande terror, o grande temor dos empresários, que é a justiça trabalhista.
ele não vai ter esse problema com a justiça trabalhista. Você pode levar a educação para dentro dos presídios, você pode, essa questão das quentinhas, que falam tanto aí, que se desvia dinheiro nessa questão das quentinhas, você pode acabar com isso, porque você pode fazer com que o preso, ele mesmo possa fazer a alimentação, né? Construir a sua alimentação no próprio presídio, e você vai estar formando o preso. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel, esse é o papel da classe política. E aí você vai dizer o seguinte, mas Expedito, o que isso tem a ver com a segurança? Tem tudo a ver com a segurança. Porque o cidadão que está ali dentro, que sai, ele sai de lá, como eu disse, professor do crime. E ele vai chegar aqui, ele vai aumentar de 10 para 15 para 20, e tudo menores. Ele vai pegar as nossas crianças. E é isso que nós temos que tentar evitar. Nós temos que fazer com que o cidadão que sai dali, ele seja devolvido para a sociedade reabilitado, recuperado e podendo gerar riquezas, divisas para o nosso Estado. Esse modelo já existe em algum lugar ou vai ser no Paraná? Não, já existe no Paraná, em Curitiba, já existe em Pernambuco, já existe no Rio Grande do Sul, já existe em Fortaleza, existe em várias capitais. E os resultados? Como... O resultado é positivo, olha, você leva a educação para dentro do presídio, você leva a educação religiosa para dentro dos presídios, você profissionaliza o preso, você dá a ele o direito também de amenizar aí a sua pena. A cada 3 dias trabalhado, ele tem um dia que ele abate na sua pena. Quer dizer, ele vai diminuir aí a quantidade que vai ficar lá no presídio. Tem gente hoje no presídio lá de Curitiba, ele não quer sair de lá, ele quer continuar trabalhando porque ele está produzindo. A família dele lá em casa, a mãe, o pai, os filhos, estão recebendo o dinheiro que ele está trabalhando, que ele está produzindo. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação. É isso que nós temos que propor. Nós temos às vezes, você tem que ser ousado. Você não pode ficar na mesmice. Eu tenho dito sempre o seguinte, eu não posso errar. Eu acho que a minha cota de erro, essa cota já foi preenchida. A palavra de ordem de mim é acertar, 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 acertar. É acertar na campanha, é acertar depois da campanha se for eleito, fazer as transformações que Rondônia precisa. É isso que nós precisamos travar. Eu não tenho inimigo aqui não, como eu disse. Os meus inimigos, os meus adversários, são os problemas que nós temos em Rondônia. E que são muitos. Esses são os problemas, esses são os meus inimigos que eu tenho que enfrentar no dia a dia aqui no estado de Rondônia, para verdadeiramente poder andar de cabeça erguida no meu estado. Marcelo. Se for eleito, qual que vai ser esse seu relacionamento com a Assembleia Legislativa? Hoje nós temos um governo e um presidente da Assembleia que não se entende ali, mas alguns projetos encaminhados pelo governo, eles são aprovados na Assembleia. Confúcio, Marcelinho, ele foi muito azarado. Ele foi muito azarado nas 2 últimas presidências da Assembleia. Né? Ele não teve condições de trabalhar, de discutir projetos políticos com as 2 presidências da Assembleia, tanto com o Walter Araújo quanto com o Hermínio. Eu acho que, qualquer que seja ele, o governador do Estado, ele tem que respeitar as instituições. Ele tem que ter um bom relacionamento com o Poder Legislativo, ele tem que ter um bom relacionamento com o Tribunal de Contas, ele tem que ter um bom relacionamento com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Acho que isso aí é elementar, não adianta você achar que você vai trombar com todo mundo, que você vai bater em todo mundo e você vai conseguir sucesso. Você não vai. Então, você tem que construir isso. Agora, você tem que construir um projeto ético. Você tem que construir aquilo que é bom, não para mim e nem para o parlamentar. Aquilo que é bom para a sociedade. Eu acho que é isso que a sociedade espera do próximo governador, é isso que a sociedade espera da próxima Assembleia Legislativa. Então, eu acho que é isso que tem que ser construído. Por isso que eu disse que nós nem precisamos de um governador que mande tanto e nem do que mande pouco. Nós precisamos de um governador que tenha um tom conciliador, que ele consiga conciliar as coisas sem comprometer o Estado de Rondônia, sem comprometer as instituições. Existe uma desarmonia entre os poderes em Rondônia ou uma impressão externa? Não, eu não acredito nessa desarmonia, não. Entendeu? Eu acho que o problema maior está, de repente, entre o presidente da Assembleia e o governador. Eu não vou nem dizer com o Poder Legislativo todo, porque não é. Todos os projetos que o Confúcio manda para a Assembleia são aprovados. Eu não vejo projeto nenhum, eu não vejo o Confúcio reclamar de projeto que não está sendo votado, de projeto que está perdendo recursos por conta de votação na Assembleia Legislativa, reclamar do Ministério Público, reclamar do Tribunal de Contas, eu não vejo. Entendeu? Agora, o que eu acho que, de repente, ele poderia ser um pouco mais ousado. Por exemplo, eu acho que o próximo governador, ele tem que tomar posse já no dia 1º, e no dia 1º mesmo, ele já tem que marcar uma reunião com os poderes, ele tem que sentar e tem que discutir. Nós temos que resolver o problema de saúde do Estado, nós temos que, essa questão do sistema prisional, que não é fácil, tudo aquilo que você vai, quando você tem já os seus costumes, quando você tem já
a sua cultura, que você vai mexer nisso, não é fácil. Então, você tem que construir isso democraticamente, você não pode querer impor, você não tem que imaginar que você sabe tudo, que você vai chegar ali com a varinha mágica que você vai resolver. Não, vamos construir. Agora, para se construir isso, tem que ter o diálogo, você tem que conversar. E aí você, de repente, você tem que calçar a sandália da humildade. E em termos de diálogo e negociação, o Senado e a própria Câmara também é uma grande escola que faz com que quem não passa vai por ter lá dificuldade, o Poder Legislativo, sabe dialogar. O Poder Legislativo não vai ter dificuldade comigo, que já fui aí deputado federal, que já fui senador da República, que já fui vereador do Estado, que já fui secretário de Estado, não vai ter. Tem uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim, é o seguinte: Expedito, você está preparado para governar o Estado de Rondônia? Eu digo sempre que estou preparado para governar o Estado de Rondônia. Acho que a vida me preparou, acho que a vida me ensinou. Eu vim de engraxate, eu vim de carregador de caminhão lá no município de Rolim de Moura, onde eu fui estivador lá no município de Rolim de Moura. Tenho o maior orgulho, até hoje, os companheiros que estão lá em Rolim de Moura, eles vão estar assistindo, eles sabem disso, eles trabalham até hoje lá no ponto, eu passo sempre lá no ponto de chapa, lá no município de Rolim de Moura, e saí dali para chegar a senador da República. Então, se eu não estou preparado, quem está preparado para governar o seu estado? Eu sempre tive esse sonho de governar Rondônia, de governar o meu estado, de dar de mim aqui, de melhorar a qualidade de vida da população que me cerca, da população que às vezes me aclama quando eu chego na cidade. Essa é a minha expectativa. Aí o pessoal fala assim, mas o Expedito nunca foi executivo, nunca teve no executivo. O governador Confúcio foi o melhor prefeito de Ariquemes. Nós podemos dizer que ele é o melhor governador do estado de Rondônia? Fica aí a pergunta para você responder em casa. Expedito Júnior, encerrou o nosso tempo. Quero agradecer por ter vindo. E eu não estou nem respirando aqui. Em outra ocasião vamos conversar mais, com certeza. Foi muito bom ter recebido aqui. Sucesso aí nessa articulação política. O PSDB é um partido grande, um partido bem estruturado. E você tem experiência aí que pode colaborar com Rondônia. Obrigado. Quero agradecer a você, Solano, agradecer aí também ao Marcelinho. Quero agradecer aí ao meu amigo Culto, né, que de longe, mas estava fazendo as nossas perguntas aqui, ao Carlos Esperança. As perguntas apimentadas foram feitas de lá para cá, mas ele sabe o respeito que eu tenho por ele. E quero agradecer a você, telespectador que está em casa, nos acompanhando nesse momento, porque esse programa é feito para você. Esse debate que foi feito aqui é para a nossa sociedade, para que você possa estar ouvindo não só o Expedito, e ouvir toda a classe política do estado de Rondônia e todos aqueles que pretendem fazer dias melhores para você. Um grande abraço e obrigado por essa oportunidade.